E você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 24. João 20, do versículo 24 ao 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, e estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitou. E no domingo em que Jesus ressuscita, ele aparece para as mulheres, depois ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús, tudo isso no domingo. E no fim da tarde, ele aparece na casa onde os discípulos estavam, para falar com aqueles discípulos. Eles estavam trancados, tudo isso era domingo. Mas Tomé não estava no domingo em que Jesus ressuscitou, na casa com os discípulos. E quando os discípulos dizem: Tomé, Jesus apareceu, ele ressuscitou. Tomé diz: eu só acredito, nem vendo. Ele queria pôr a mão em Jesus. Ele é muito claro em dizer: eu só acredito se eu botar a mão no buraco que ficou na mão de Jesus e no buraco que ficou na lateral dele quando enfincaram a lança. Eu só acredito se eu tocar. Tomé não estava naquele dia que Jesus apareceu. Mas aí, João vai dizer que 8 dias depois, ou seja, agora é uma segunda-feira da outra semana, os discípulos estão de novo reunidos. Mas dessa vez, Tomé estava junto. O Tomé que não estava na primeira aparição de Jesus, agora ele está ali quando Jesus aparece. E Tomé, meu irmão, ele é um homem que amava Jesus, mas aí ele ainda tinha uma limitação na sua fé, que forçava ele a só acreditar vendo e tocando. Então Tomé era um homem que, apesar de amar Jesus, ele precisava de evidência para conseguir materializar a sua relação de amor com Jesus. Você entende isso até aqui? Ele queria evidência, está claro aqui no texto. E esse é um diagnóstico que a gente precisa fazer sobre nós mesmos. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está tão bombardeado de informação sobre Jesus, informação,
O que não falta no seu Instagram, qualquer lugar, é frase de efeito com versículo. O que não falta é gente lá no seu Instagram falando um monte de coisa sobre a fé, sobre Jesus, tudo mais. Então a gente vive uma época em que informação sobre Jesus não falta. Tomé era um homem que tinha todas as informações sobre Jesus, porque ele andou por no mínimo 3 anos com Jesus. Ele vivenciou de Jesus ressuscitar a menina, a multiplicar pão, curar doente, fazer aleijado andar, cego ver, surdo ouvir. Ele viu, ele tinha todas as informações a respeito do que Jesus podia fazer. E por isso que eu posso dizer tranquilamente, irmãos, que o que a gente precisa hoje não é de mais informação sobre Jesus, não é de mais conhecimento sobre o que Jesus pode fazer. O que a gente precisa é desfrutar de quem Jesus é. Não é saber sobre Jesus, é você materializar a presença de Jesus no seu coração. É experimentar a revelação que Jesus faz de si através do seu Espírito dentro de você. Não é algo que se esgota na sua capacidade de raciocinar, mas é no quanto você se sensibiliza para perceber que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Dentro de você. Tomé tinha todas as informações, mas ele não conseguia encontrar a realidade da presença de Jesus na sua própria vida. E talvez Jesus te trouxe aqui nessa manhã, te colocou sentado aqui, justamente por isso. Talvez para te lembrar que o que está faltando na sua vida não é conhecer mais sobre Jesus, é experimentar. Não é ter mais informação. É como uma laranja. Imagina alguém que nunca chupou uma laranja. Alguém que nem sabe como é uma laranja. Você pode dar todas as informações para essa pessoa, é ou não é? É uma fruta redonda, normalmente verde por fora, laranja por dentro, tem semente, tem umas que são doces, tem umas que são mais azedas. A pessoa que nunca experimentou uma laranja, ela pode decorar essas informações e pode falar, uma laranja é redonda, verde por fora, laranja por dentro, tem semente e tudo mais, mas ela nunca o quê? Experimentou, ela não sabe o que é chupar uma laranja. E não tem como você comparar, apesar de uma pessoa que nunca chupou uma laranja, poder descrever uma laranja e dar a impressão de que ela conhece uma laranja de ter experimentado, ela nunca experimentou, porque o conhecimento em si não define a experiência. Então muitas vezes a gente trata a Deus como uma laranja, a gente sabe as doutrinas, a gente sabe descrever o que aprendeu ou o que não aprendeu, mas na hora do vamos ver, que a crise bate, que você precisa encarar a vida como ela é só a sua experiência daquilo que Deus manifestou em você que vai te salvar da sua crise. Não é o que você sabe, é o que você experimenta. Tomé não tinha conseguido até aqui experimentar de Jesus. E no versículo 26, passados 8 dias, a palavra de Deus diz que os discípulos estavam reunidos de novo, Tomé estavam com eles, e as portas da casa estavam como, irmãos? Trancadas, de novo. Se você volta um capítulo, você vai ver que no domingo da ressurreição, Jesus aparece para os discípulos e as portas estão como? Trancadas. 8 dias depois, os discípulos estão reunidos e as portas estão trancadas. Por que as portas estão trancadas? Porque os judeus que conseguiram fazer o Império Romano matar Jesus, estavam dispostos a matar também os discípulos de Jesus. Então eles estavam em casa trancados, com medo. 8 dias se passaram. E os discípulos estão ainda com medo, trancados.
E dentre esses discípulos que estão trancados no seu medo, agora não está faltando quem? Tomé. O homem está lá. Ele apareceu. E Jesus entra na casa. E quando Jesus entra na casa, ele entra como, meu irmão? Do mesmo jeito que ele entrou no domingo anterior. Batendo? Não. Atravessando a... Você duvida que Jesus pode atravessar a parede? Jesus atravessou a parede, irmão, porque a Bíblia está muito clara em dizer, a porta está trancada. Por que João faz questão de dizer que a porta está trancada e Jesus aparece? Para dizer que Jesus não entrou pedindo autorização, ele invadiu a casa. Porque tem uma coisa que você tem que ter claro na sua mente. Nos dias em que você está trancafiado no medo do que te aconteceu, no medo do que vai acontecer, quando o medo te aprisiona, Jesus está sempre disposto a não respeitar as paredes que a gente cria para tentar se proteger. Ele invade a casa, ele atravessa a parede, ele vem enfrentar aquilo que nos causa medo. Jesus invade a casa, ele atravessou a parede. E o que ele fala no fim do versículo 26? Paz seja com vocês. Paz. Trancados por causa do medo, são invadidos por Jesus. Tomé está lá no meio. E Jesus diz: paz. Porque tudo que Jesus faz na sua vida, Ele faz no ambiente de paz. Quem fica atribulado, desesperado, ansioso, angustiado, atrapalhado, maluco, é você e eu. Jesus está sempre em paz. Tudo o que Deus tem a fazer, Ele faz em paz. Não significa, meu irmão, que você não vai passar por problemas, por situações que vão te deixar aflito, angustiado. Não é isso. O que acontece aqui é que a Bíblia está sendo muito clara em nos dizer que quando a gente atravessa o problema, estar desesperado diante do problema é uma opção. Passar pelo problema não é uma opção. Você não tem, muitas vezes na vida, a escolha de passar ou não passar pelo problema. É ou não é? Tem problema que simplesmente cai no seu colo. Estou falando alguma mentira? Tem problema que você caça. Tem problema que simplesmente aparece. Independente de qual é o motivo do problema que você enfrenta, escolher passar pelo problema nem sempre é algo que está na sua mão. Se desesperar diante do problema, sim. Porque quem está diante do problema, trancafiado com medo do problema, e é invadido por Jesus, ouve Jesus dizer o quê? Paz. Você tem um problema, mas o seu coração pode ter paz. Paz seja com vocês. Porque tudo que Deus faz, meu irmão, é movido pela paz. Se você não está em paz, se tudo na sua vida hoje, nesse momento que você está me ouvindo, se tudo na sua vida está num profundo caos, está bagunçado, talvez seja a hora de você experimentar a intrusão de Jesus no seu coração, dizendo: eu quero tirar o medo de cena para colocar no seu coração a plenitude da minha paz. Se desesperar é uma escolha entre você achar
que a sua salvação depende do que você vai fazer, ou saber que a sua salvação depende do que Jesus já fez por você. Se eu achar que o que vai me livrar depende de mim, eu vou viver com medo e desespero. Se eu sei que o Deus que me formou, que me deu um propósito, me encontra nos meus medos, invade as trancas do meu coração e vem dizer: calma, paz seja com você, porque eu cuido da sua história. Se eu sei desse Deus, então ficar desesperado é uma escolha. É escolher não olhar para Jesus ministrando paz e trazendo a plenitude da sua graça e misericórdia sobre a minha vida, e olhar para o problema e olhar para quão incapaz eu sou de resolver o problema. Paz seja com vocês, a primeira coisa que Jesus faz. Mais uma vez Jesus está atravessando as paredes para tirar o medo de cena e invadir essas pessoas com a paz. Mas nesse dia, além dos discípulos que já estavam no domingo passado, agora tem o Tomé. O cara que quer mais do que ver para crer, ele quer tocar para crer. Ele não se contenta com a visão, ele quer usar também o sentido do tato. Tomé está lá. Tomé está trancado nessa casa. E depois de Jesus entrar e falar: paz seja com vocês, ministrar a paz, ele vai, no versículo 27, olha o que diz o versículo 27. Logo disse a Tomé, ou seja, Jesus aparece, atravessa a parede, ministra a paz, e não faz nada além de chamar Tomé em seguida, sem estar nem para beber uma água, nada, dá nem boa tarde, bom dia, paz seja com vocês, logo chamou Tomé para conversar. Eu gosto de ver Jesus fazendo as coisas que a gente não faz. Eu acho maravilhoso isso, porque Jesus vai direto ao assunto. De modo geral, irmãos, vamos agora falar honestamente. De modo geral, a gente não faz o que Jesus está fazendo aqui, a gente não trata as coisas de forma clara. De modo geral, quando existe um problema, porque Jesus sabe que Tomé tem um problema com ele. Jesus sabe que Tomé está colocando em xeque, presta atenção, meu irmão. Tomé está colocando em xeque o ministério de Jesus, todos os anos que ele passou com Jesus, e a divindade de Jesus. Ao não crer que Jesus ressuscitou, porque os discípulos contaram, em outras palavras, ele está colocando em xeque quem Jesus é. Então Tomé tem um problema relacional com Jesus, e Jesus sabe disso. Mas Jesus trata as coisas de forma clara, diferente do que a gente faz às vezes. Porque quando a gente está diante de uma questão, seja numa relação, em casa, na família, uns com os outros, nossa tendência é: não, você entendeu errado, não é bem assim. Não, veja bem. Não, meu irmão, Jesus chega e vai direto para Tomé. Jesus vai resolver o problema de forma direta. Jesus não dá indiretinha. Jesus não fica cozinhando o galo. Ele vai e resolve. Jesus é direto. E são raras as pessoas que hoje têm a virtude de ser honesto, de deixar claro o que está sentindo, de deixar claro as coisas como elas são.
Porque gente que é direta, que deixa claro o que sente na relação, incomoda. Porque quem é direto em deixar claro o que sente na relação, obriga a outra pessoa a ter que encarar aquilo que ela está tentando disfarçar, maquiar, ignorar. Veja, não é bem assim. Não, é assim sim. Vamos conversar, Tomé. Vamos direto ao ponto. Quem é assim igual Jesus, normalmente incomoda. Porque obriga a outra pessoa a ser honesta em relação aos ajustes que ela precisa fazer de maneira interna e que ela não quer fazer. Porque ela não quer demonstrar fragilidade, imperfeição. Aí lascou tudo, irmão. Aí não tem jeito. Jesus nos ensina a tratar. Logo foi falar com Tomé: meu irmão, você tem uma questão? Seja honesto. Trate a questão. Desenvolva um ambiente de cura. Porque Jesus está nos inspirando a fazer isso. Jesus era assim. E é lindo perceber que Jesus não está expondo Tomé. Jesus não está expondo a incredulidade de Tomé. O que Jesus está fazendo é trazendo Tomé para uma conversa franca, para que Tomé possa finalmente receber a cura para a fé limitada que ele tem. Uma fé que talvez seja baseada no trauma que ele sentiu ao ver Jesus morrer crucificado. Porque até então, as últimas lembranças de Tomé é Jesus na cruz, sangrando, furado, agonizando e sendo levado para o túmulo. Ele não viu Jesus depois disso. Então ele tem uma lembrança forte do que ele viu. E essa lembrança gerou nele uma fé traumatizada. Não valeu a pena ter andado todos esses anos com Jesus, porque no fim das contas, ele não deu conta dele mesmo, morreu, fracassou. Eu apostei tudo em alguém que não conseguiu chegar no fim. Jesus sabe disso. E Jesus vai direto ao ponto, para curar uma fé traumatizada, uma fé limitada, de alguém que precisa de evidência para acreditar e crer em quem Jesus é e no que Ele pode fazer. Jesus cura Tomé. E o que é fascinante, irmãos, é como Jesus cura Tomé. Como é que Jesus cura Tomé? Mostrando as cicatrizes. E o que eu acho assim formidável é que Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. O corpo dele agora é um corpo glorificado. É um corpo que é capaz de atravessar a parede, é ou não é? Um corpo que é capaz de atravessar a parede é um corpo perfeito. Um corpo que consegue vibrar na mesma frequência do tijolo e atravessar o tijolo e chegar do outro lado. Um corpo que consegue manipular as leis da física. Entra numa casa trancada, atravessando a parede. Um corpo extraordinário. Um corpo glorificado. Esse corpo poderia estar limpo do que, irmãos? Das cicatrizes. E apesar de Jesus ter um corpo extraordinário, capaz de atravessar a parede, Ele faz questão de manter as suas cicatrizes. Porque são as cicatrizes de Jesus que curam Tomé.
as cicatrizes de Jesus curam. Porque Jesus veio mostrar que o amor de Deus não é para apagar as suas feridas, mas é para te salvar delas. Jesus não veio apagar. Não é que você vai esquecer daquilo que te feriu. O que acontece agora é que você nunca mais vai sentir dor a partir daquilo que te feriu. Porque uma cicatriz, em outras palavras, é uma mensagem que você dá para dizer: alguma coisa poderia ter me matado, mas não conseguiu. Você pode carregar cicatrizes no seu corpo, mas nessa manhã Jesus está querendo tratar das cicatrizes que você carrega na sua alma. E Jesus não vai apagar a sua cicatriz, mas Ele quer te ensinar nessa manhã que aquilo que te marcou não te define, e que o amor de Deus não é para tirar da sua memória o que um dia te feriu, mas é para te curar num nível tão profundo que aquilo que um dia te feriu não fere mais. Você não é mais refém do que te fez sofrer antes. E as suas cicatrizes vão curar alguém. E é muito desafiador a gente falar disso nesses tempos, irmãos, porque nós vivemos em um tempo em que tudo que a gente ouve, tudo que a gente recebe é: seja forte, vença, trabalhe enquanto eles dormem, você pode, você isso, você aquilo. Normalmente não dá muito like um discurso do tipo: você não dá conta mesmo, você é frágil, você sente dor. Mas o Evangelho, irmãos, é esse desafio. É o desafio de dizer: eu carrego marcas, eu tenho minhas cicatrizes, mas elas não falam da minha incapacidade de lidar com os problemas, elas falam da capacidade de Jesus me salvar do problema. Elas falam de como o amor de Deus não apaga a minha memória, mas me salva de ser alguém preso às memórias daquilo que um dia me feriu. Tomé é curado por Jesus, irmãos. Jesus podia ter ressuscitado com um corpo perfeito. E apesar de Jesus ter um corpo extraordinário, capaz de atravessar as paredes, Jesus, Ele faz questão de deixar as suas cicatrizes em evidência. Sexta-feira eu estava numa reunião de pastores, e agora que estou lembrando que um pastor contou algo extraordinário. Ele tem um filho adotado, e esse menino ele foi buscar no orfanato alguns anos atrás, e era um menino que tinha muitos traumas. Ele tinha queimaduras no corpo inteiro. Ele tinha 4 anos de idade na época que ele foi adotado, e ele tinha marcas de queimadura porque ele vinha de uma família que fazia rituais de magia negra, e uma vez colocaram um menino na fogueira em um dos rituais. Esse menino estava no orfanato, e esse pastor foi, e esse menino ele tinha muito trauma de qualquer pessoa, de qualquer adulto, ele não queria falar com ninguém. A diretora do orfanato, cristã também, quando esse pastor chegou, ela falou: Jesus está me dizendo que é para você tomar um banho com esse menino de 4 anos. Não é para você dar um banho nele, é para você tomar um banho com ele.
E esse pastor, na infância, ele sofreu um acidente que ele teve queimaduras de 2º grau no tronco todo. E aí ele entra no banheiro com o menino. Ele não vai dar banho no menino, ele vai tomar o banho com o menino. E quando ele está ali com o menino dando banho nele e tudo mais, o menino vê as marcas de queimadura, que são idênticas a que ele tem. Ele termina de dar o banho, aí o menino fala: tio, nessa época ele falou que ainda chamava ele de tio, falou: tio, onde você vai agora? Ele falou: não, eu vou embora, depois eu volto, outro dia eu volto. Porque até então esse pastor estava tentando conquistar o menino. E depois daquele banho o menino falou: não, eu quero ir com você. Porque ele viu as marcas, as cicatrizes, e identificou as cicatrizes naquele pastor com as que ele carregava. Naquele instante o menino conseguiu conhecer um pai. Não porque ele era forte demais, mas porque ele deixou claro que algum dia ele também foi fraco. Porque ele deixou claro que algum dia alguma coisa também feriu ele, gerou marcas que não vão sair, mas que ao mesmo tempo nunca mais vão definir quem ele é. Não é a sua capacidade que vai dar rumo para a sua vida. O que salva as nossas vidas, irmãos, são relacionamentos em que a gente abre mão do interesse próprio, em que a gente abre mão daquilo que vai nos promover, daquilo que vai nos tornar admiráveis, daquilo que vai nos trazer reconhecimento, por relacionamentos onde a gente tenha a liberdade de mostrar as nossas cicatrizes. E quem mostra a cicatriz é alguém corajoso o suficiente para dizer: eu não sou capaz, mas o amor de Deus me torna capaz. O amor de Deus faz com que aquilo que deveria ter me matado não me mate, e me deixe com marcas capazes de salvar outras pessoas. Jesus permite que as suas cicatrizes sejam vistas e tocadas por Tomé. E quando Jesus faz isso, Ele está ensinando uma coisa para nós, meu irmão. Jesus está nos ensinando nessa manhã: não esconda suas cicatrizes, suas fragilidades, suas limitações, porque é a vulnerabilidade o lugar onde a graça de Deus se manifesta. O amor de Deus se manifesta na vulnerabilidade, na fraqueza, na nossa incapacidade. Por isso que a igreja é essa comunidade, essa família, não de gente perfeita, mas de gente restaurada pela graça, meu irmão. De gente madura na fé. De gente que faz como Jesus, que é honesto em dizer o que sente, e que não tem medo de conversas difíceis. Porque Jesus, em outras palavras, está tendo uma conversa difícil com Tomé. Você acreditou porque tocou? Bem-aventurado é quem um dia não vai ter a chance nem de ver, quanto mais tocar, e mesmo assim vai crer, porque vai encontrar na sua fragilidade o espaço onde o amor e a misericórdia de Deus se manifestam. Assuma as suas fragilidades, meu irmão. Seja honesto. Não se espante com quem é honesto,
Valorize quem é capaz de chegar em você e dizer: eu estou sentindo isso. Num mundo em que as pessoas são viciadas em dizer: veja bem, não é bem assim, você me entendeu mal. Não. Assuma quem você é e o quanto você é frágil para ser curado por Jesus, para ser restaurado por Jesus, para ser transformado pelo amor de Jesus. Porque a fé não é ausência de dúvida. Tem momentos em que você vai estar em dúvida. Você só não pode duvidar, porque são coisas diferentes. A fé não é ausência de dúvida. A fé é uma decisão no meio da dúvida. Quantos discípulos experimentaram isso? Pescaram a noite toda, não pegaram nada. Jesus fala: joga de novo. O que eles falam? Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu tenho dúvida se vai dar certo, mas eu tomo uma decisão no meio da dúvida. Pedro, sai do barco e vem andar sobre as águas para me encontrar. Ele toma a decisão no meio da dúvida e começa a andar sobre as águas. Quando ele olha para o vento, ele afunda, porque ele deixa de prestar atenção na decisão que tomou para prestar atenção naquilo que lembra ele o quão incapaz ele é de andar em cima da água. Toma uma decisão, meu irmão. Uma decisão em relação ao que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Não busque evidências, experimente a revelação do Espírito Santo dentro do seu coração nessa manhã. Feche os seus olhos.